Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia do Vascão aí, repercussão da vitória do Vasco em cima do Vitória dentro de casa, né? Um jogo que foi difícil no segundo tempo ali, principalmente, né, no finalzinho do segundo tempo, onde o Vitória chegou até a marcar um gol, mas nada que tirasse a vitória do Vasco. Como eu falei, vamos aqui com comentários do programa Jogo Aberto, já deixando os créditos aqui ao canal do Jogo Aberto na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor vascaíno. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Para falar do Vasco da Gama, que deixou a zona do rebaixamento, bateu o Vitória por 2-1. Que pressão, hein? A torcida vascaína tá feliz da vida, precisava mesmo ganhar uma partida, fazer 3 pontos. Teve assistências do Payet, teve gol de zagueiro, o Maicon não marcava há 6 anos, olha a loucura. E o Verratti, quando faz o dele, também ajuda a equipe, então não deu pro Vitória. É o Vasco, é o Vasco. O domingo em São Januário foi pra lá de especial. A homenagem dos jogadores do Vasco para as mamães estava na parte de trás da camisa de cada um deles. Só que nem elas, e tampouco os torcedores que estiveram na colina histórica, assistiram um bom primeiro tempo. Na melhor chance do Vasco, Galdames contou com o desvio para quase abrir o placar. A resposta do Vitória veio com o Mateuzinho, que recebeu com liberdade, mas chutou por cima. No segundo tempo, a história foi diferente. Em apenas 6 minutos, o Vasco praticamente liquidou a fatura. E as mamães vascaínas puderam ter uma noite de alegria. Com apenas 5 minutos, Maicon subiu mais que a zaga do Vitória e testou firme para abrir o placar. O Verratti, por muito pouco, não, digamos, roubou o gol do zagueiro. Mal ele sabia que apenas 6 minutos depois ele receberia essa bola açucarada de Payet para ampliar o placar para o Cruz Maltino. Depois daí, os travessões roubaram a cena. Primeiro nessa cobrança de falta de Galdames. Depois, Yuri Castilho teve a chance de descontar para o Leão, mas acertou o poste. Se o camisa 7 do Vitória desperdiçou uma chance, na segunda não teve jeito. Léo Jardim até tentou evitar, mas no rebote, Yuri Castilho descontou para os baianos. Um jogo onde a gente fez um primeiro tempo equilibrado com o Vasco, não se abateu, a gente continuou vivo no jogo e talvez um pouquinho mais de calma próximo da área ali, a gente teria criado até possibilidades mais claras. Ainda teve tempo para Camutanga ser expulso por uma agressão a Praxedes fora do lance. Fim de jogo, Vasco 2, Vitória 1. Fico muito feliz em poder contribuir da melhor maneira possível. Num dia tão especial, agora há pouco ainda falei com a minha mãe e antes também. Tava muito confiante que poderia fazer um gol nessa tarde. E eu acho que a gente conseguiu equilibrar um pouco. Defender bem, ser um pouco mais sólido, mais equilibrado para jogar com a bola. Agora o Cruz Maltino volta suas atenções para o clássico diante do Flamengo no próximo sábado. É um jogo grande, né? A gente precisa muito dos 3 pontos. O clássico tem as particularidades, né? A competitividade. A gente precisa continuar evoluindo, a gente precisa ir em busca dos 3 pontos. E é o que a gente vai fazer na semana, no jogo, buscar sempre a vitória. Então, eu quero falar um pouquinho do Vasco da Gama, Bora. que vinha muito pressionado, ainda não tem o técnico novo, fala-se em Álvaro Pacheco, técnico português do Vitória de Guimarães, mas por enquanto o Rafael Paiva está tocando o barco e conseguiu uma vitória bem importante e fundamental para deixar o Z4. Loirão, uma vitória, começando falando do resultado, importantíssimo para dar um respiro, porque o Vasco vem sendo muito pressionado, a gestão, a SAF, uma confusão danada. E dentro de campo estava refletindo essa má gestão, né? Essa má gestão, perdão, do Vasco. Importante a volta do Payet, que para mim é um jogador diferencial, faz a diferença dentro do campo, postura. Ontem na entrevista ele falou, pô, não pode tomar o gol que tomou, porque tomou uma pressão no final do jogo desnecessária. Então foi uma vitória importante e agora com a volta do Payet, que ficou um bom tempo aí parado, acho que o Vasco pode conseguir uma sequência de vitórias. E o Verratti, que é aquele jogador brigador, presença diária.
Então, assim, é importante ter esse time motivado. Foi importante a vitória ontem diante do torcedor. Agora, mais importante ainda é vencer antes de um clássico. Na próxima rodada, o Vasco vai enfrentar o Flamengo. Aí é um jogo duríssimo. O Flamengo também venceu, vai motivado, vai pensar em Libertadores no meio de semana. Como é que você projeta esse clássico, Carioca? Jogo difícil, né? Obviamente pro Vasco pela situação, mas apesar do Flamengo ter vencido bem, a grandeza e o elenco que o Flamengo tem e o treinador que o Flamengo tem, cada jogo é uma história. E clássico a gente sempre fala que é aquela questão do detalhe, então eu acho que o Vasco vai ser um time muito mais reativo do que necessariamente propor jogo assim contra o Flamengo. E já temos notícias do Rio Grande do Sul. Atenção do problema e do risco que o Vasco corre nessa temporada também, né? Exato, Maria. Eles estão lá no escritório, vão abrir lá a internet e vão falar, olha só, não sabia que o Vasco estava mal, deixa eu lá ajudar. Tá todo mundo batendo lá na porta da 777, né? E você pontou bem, no ano passado era até compreensível as dificuldades, que é um Vasco que sobe ali no limite, assim, com a força de São Januário, então tinha muitas coisas para ajustar. Então, poderia que fosse, até seria previsível um ano difícil em 2023, mas era para ter uma melhora muito mais consolidada. E você tem uma série de decisões muito questionáveis tomadas pela 777 desde a sua chegada. E é por isso que o Vasco, mesmo gastando muito dinheiro, ainda a gente fala de falta de profundidade do elenco, de falta de peças no time titular. E não só isso, também fora de campo, muitas questões que acabaram prejudicando o clube. Então, acho que esse é o principal ponto hoje. Acho que quem está na administração do clube, muito mais do que na escolha do próximo técnico, que também é uma decisão importante, e dos jogadores que lá estão. E assim, fechou patrocínio novo, tem mais dinheiro entrando, a marca é muito forte, né? Patrocínio Master novo. Então, assim, o torcedor também quer ver esse retorno. Quando anunciaram o patrocinador novo ali, eu fui nas postagens, né? Nos comentários. E é só a torcida, pronto, qual a próxima desculpa? Reforço, fora 777. Então, o torcedor, ele quer comemorar, por exemplo, um patrocínio, mas ele sabe que talvez esse dinheiro não vai resultar em absolutamente nada de volta para o clube, né? Sim, sério, o time do final da temporada passada para agora, me dá a sensação que ele piorou. Poxa, sim. Do início da temporada, não. Sim, daquela é melhor. Mas, até isso, você vai esperar ficar com a corda no pescoço para reforçar? Sim, que foi o que aconteceu na temporada passada. E aí, qual é o culpado? Quer enumerar? O Brax. Fora Brax. Alexandre Matos, tal. Fora. Sim, a gente vai ficar procurando culpados, sendo que a gente já sabe quem é o culpado. O problema é o que fazer agora também, né? Não, é difícil. Porque... talvez até essas movimentações em outros países, sendo muito claro, a 777 tem sido muito investigada na Inglaterra, né? Por causa da aquisição ou não do Everton. Talvez isso seja até uma possibilidade de solução. Mas é isso, gente, uma empresa que tem sido investigada. É esse o nível da conversa aqui. O Roberto Donk também citou aqui a questão do técnico, né? Porque, querendo ou não, a gente ouviu ali o Rafael Paiva falando que está à disposição, mas a gente sabe que o Vasco, a direção aí está no seu tempo, mas se movendo no mercado atrás de um novo comandante. Encontrou? Olha, Mari, tem o nome da vez, que é o Álvaro Pacheco, português de 52 anos, técnico do Vitória de Guimarães, e o Vasco está avançando nesse acerto com o treinador. A ideia do clube aqui do Rio de Janeiro era ter o Álvaro Pacheco quanto antes essa semana, só que ele ainda tem um jogo no domingo e aí teria que esperar um pouquinho mais. No sábado, o Vasco tem esse clássico contra o Flamengo, 3 dias depois, jogo decisivo pela Copa do Brasil, e o torcedor fica nessa ansiedade. A chegada do Álvaro Pacheco seria com um contrato de 1 ano, com metas estabelecidas para renovação por mais 1 ano. Então, a torcida, na expectativa, inclusive nas redes sociais, o perfil dele, muitos comentários na última foto, muitos falando bem-vindo ao Vasco, né? Aquela ansiedade do torcedor que está sem técnico há 2 semanas, desde a saída de Ramon Dias. Inclusive, alguns comentários como: temos problemas, mister, na lateral direita, volantes e nas pontas. Fique atento a isso, peça por reforços. E aí outro fala: vem para o Vasco, a melhor formação é
com 3 zagueiros. Ele recebendo já várias dicas dos vascaínos, sabendo que vai chegar aqui com pressão, porque os torcedores querem mais resultados, mais vitórias, muito por conta aí, depois de 4 derrotas seguidas, que conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. E só antes de voltar para vocês, que vocês falavam aí da SAF, ontem no estádio tinham também cartazes com a sigla SAF, né? E os torcedores escreveram sofrimento, angústia e fracasso em relação ali à Sociedade Anônima de Futebol. Mas é isso, o Vasco em busca do novo treinador e Álvaro Pacheco deve assinar contrato nos próximos dias. Mari. Boa, Beta. É isso aí, torcida vascaína. Grande vitória do Vasco em cima do Vitória. Serviu para tirar um pouco aquela crise, né? O Vasco que não vinha vencendo partidas, né? 5 jogos sem vencer. Conseguiu esta vitória aí. O Vitória até ameaçou, né, chegar no empate no segundo tempo, no final do segundo tempo, mas nada que tirasse a vitória do Vascão. Vasco dentro da sua casa, a torcida sempre dando apoio. Cara, para mim o maior reforço do Vasco nesta temporada, na temporada passada, é a torcida, cara. Se vocês verem os vídeos do pessoal comemorando, né, quando acabou o jogo, colocando a mão no coração assim, cara, porque o Vasco é isso, né? Ele passa muita raiva aos torcedores, mas quando vence é uma alegria que só. Pessoal, o treinador, né, próximo do acerto, a mídia já falou que ele está praticamente acertado com o Vasco. Espero que deem tempo para ele trabalhar. Espero que a 777, né, que está envolvida em escândalos lá nos Estados Unidos de fraude, né? Então, assim, espero que a 777 dê apoio para ele, que ele consiga, né, trabalhar. Se ele pedir algum reforço, espero que a 777, se não consiga trazer, pelo menos vá tentar ajudar o técnico, tenta colocar outra peça pro cara, porque com o time que tá, ninguém faz milagre, pessoal. Sinceramente, hoje o Vasco tem um time muito desqualificado, depende muito do Payet. Qualquer técnico que chegar tem que pensar muito se ele vai querer assumir o Vasco por conta da pressão de ser um time gigante, né, e ter um time pequeno, desqualificado. Então, para quando o cara chegar, deem apoio a ele, porque senão vai ser mais um que vai sair, como foi o Ramon Dias. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.